Você sabe o que é uma pseudolinguagem de programação? E já programou em alguma delas? Bom, eu já escrevi muito algoritmo em Portugal, até sentir bastante confiança, com a lógica de programação para poder evoluir para uma linguagem real. Então, se você quiser saber quais as vantagens de aprender uma pseudolinguagem e como ela pode te ajudar a entender toda a lógica de programação de uma forma muito mais simples, e sem conhecimento, claro, em inglês, então precisa acompanhar o vídeo até o final. E caso você ainda não me conheça, eu sou o Dalton Peixoto e aqui no Programador Aventureiro, semanalmente eu posto vídeos sobre programação e tecnologia. Então, se você quiser ficar por dentro e não perder nada, já clique aqui embaixo para se inscrever no canal e dá o seu like também nesse vídeo, porque isso ajuda bastante aqui na recomendação do YouTube. Bom, uma pseudolinguagem de programação, como o próprio nome já sugere, é uma linguagem que se assemelha a uma linguagem de programação real, mas ela é projetada para ser muito mais simples e compreensível. E é um recurso muito útil para quem está iniciando na programação. Ela tem um propósito unicamente educacional, não sendo usada para poder construir aplicativos ou desenvolver qualquer tipo de software. O intuito de uma pseudolinguagem é permitir que você se familiarize com alguns conceitos-chave de programação, como por exemplo a lógica, a estrutura de dados, e consiga construir seus primeiros algoritmos de uma forma muito mais amigável. Uma das pseudolinguagens mais famosas para nós que falamos português é o Portugal, que, como já dá para imaginar pelo seu nome, é uma mistura de português com toda a estrutura que uma linguagem de programação tem. Isso facilita bastante a compreensão de estruturas de controle de condicionais, de loops, inclusive incentiva bastante quem está iniciando aqui para entender toda a lógica por trás de um programa. Por exemplo, vamos ver um programa que calcula a média de dois valores, como as notas de um aluno. Primeiro, damos um nome para o nosso algoritmo, que nesse caso é calcular a média. Depois, definimos as variáveis que iremos usar e, opcionalmente, podemos dizer qual que é o tipo de dado que essa variável vai ter. Como no nosso caso, média vai ser do tipo real, enquanto que a variável nota 1 e nota 2 terão o tipo implícito, ou seja, definidos pela própria linguagem. Depois escrevemos início e fim, e dentro desse bloco é onde escreveremos toda a lógica de que o nosso programa fará. Que no nosso caso será escrever na tela uma mensagem pedindo para o usuário digitar a primeira nota, e depois ler esse dado e salvar em uma variável nota 1. Depois, fazemos o mesmo para a nota 2. E por fim, fazemos o cálculo da média somando a nota 1 com a nota 2 e dividindo por 2. Como deu para perceber, todas as palavras-chave usadas por uma pseudolinguagem são palavras em português, o que diminui bastante a barreira de entrada para quem está começando na programação, que ao mesmo tempo que precisa entender como construir um algoritmo, também teria que utilizar palavras em inglês para poder fazer toda essa construção. E não subestime o poder de uma pseudolinguagem. Como eu disse, ela é projetada para propostas educacionais, porém possui todos os recursos mais comuns que qualquer linguagem de programação possui, permitindo que você consiga construir algoritmos cada vez mais complexos, conforme vai se aprofundando melhor nos seus conceitos. Por exemplo, podemos escrever uma estrutura condicional utilizando Portugal. Damos primeiramente o nome para o nosso algoritmo, que nesse caso vai ser verificação idade. Depois, definimos a nossa variável idade e atribuímos a ela o tipo inteiro. E por fim, colocamos a lógica do nosso programa dentro do bloco de código início e fim. E como você está vendo aí na tela, a finalidade desse programa é solicitar que o usuário digite uma idade e com base no valor digitado, ele vai retornar se o usuário é ou não é maior de idade. E podemos avançar ainda mais nos nossos algoritmos, criando laços de repetição, como um loop for que exibe na tela todos os números de 1 até o número 5. Isso permite que quem está começando ter uma introdução mais suave aos conceitos de programação, fazendo com que você vá ganhando confiança e compreensão desses conceitos antes de se aventurar em uma linguagem de programação mais avançada. E falando em avançar na programação, não tem uma forma melhor de fazer isso do que desenvolvendo alguns projetos práticos. Por isso, já recomendo você assistir esse outro vídeo em que eu te mostro 5 projetos back-end para iniciantes, que você pode desenvolver em qualquer linguagem em até uma semana.